Pessoal, estamos aqui novamente para mais um podcast. Eu não faço igual Milka, mas tô dando meu jeito. Então, gente, estamos aqui hoje com a doutora Milka, né? Uhum. Com a doutora Catarine, a doutora Andréia, né? E estamos aqui para falar sobre quê? Sobre afecções da vulva e da vagina, que é o órgão tão importante nesse momento da gestação, né? E é um alvo de muitas preocupações nessa fase. Então, primeiro a gente vai falar o que acontece com a mulher gestante que ocasiona tantos problemas para a vulva e para a vagina. Primeiro, o sistema imunológico, ele começa a mudar, ele sofre uma modulação, o organismo, ele precisa diminuir, na verdade não é diminuir, é mudar, é modificar o seu sistema hormonal para aceitar um DNA diferente da mãe. O DNA que está ali dentro, se não existisse essa modulação, o organismo materno iria reconhecer como algum intruso. E o organismo precisa sofrer algumas adaptações. E essas adaptações, muitas delas causam transtorno, né, para a vida da mulher. E um dos principais transtornos, gente, que é campeão nos nossos consultórios, candidíase, né? É verdade. As mulheres gestantes sofrem muito com candidíase, não é isso, Andréia? Exatamente. O que geralmente elas chegam assim pra ti no teu consultório, te falando, te queixando? O que tu acha que é a maior dor dessas mulheres que sofrem de candidíase? Primeiramente, antes mesmo da candidíase em si, né? Elas já começam a se incomodar com o aumento natural, né, nesse período da gestação, dos fluidos vaginais. Então, muitas vezes não sabem diferenciar se aquilo é patológico, se aquilo não é. Doutora, tá muito úmido, tá molhado, o que tá acontecendo? Tô com corrimento, Chega falando assim. O que é isso? É uma infecção? É uma infecção. E aí, às vezes, a gente tem que conversar, dar essa instrução, né? O autoconhecimento, saber que aquilo é normal, é natural dessa fase e diferenciar de acordo com o aspecto dessa secreção. Aproveitando só o gancho que tu falou desse fluido vaginal, uma coisa que eu gosto muito de falar no meu consultório, né? Quando essa queixa chega, e ela sempre chega em todas as pacientes. Eu digo, meu amor, é o seguinte, a tua vagina, ela é um tobogã. E quem vai passar por essa vagina? O teu bebê. Para que esse bebê passe nesse tobogã. Um tobogã funciona se não tiver aquela aguinha caindo? Alguém vai passar num tobogã se não tiver aquela aguinha caindo? Ninguém vai passar. A gente precisa de uma aguinha caindo no tobogã. Também. Então, é essa a função. A vagina, ela precisa se umidificar. Ela precisa aumentar essa quantidade desse líquido. Justamente porque o teu bebê vai escorregar por ele. Então, ele é necessário. E aí, é importante também falar para elas que esse aumento dos fluidos, ele é importante também no processo de proteção dessa vagina, né? Exatamente. E, consequentemente, além do canal vaginal, também do acesso à cérvix, né? A entrada do colozinho do útero dela. Então, quando essa paciente essa mulher tem essa modulação do sistema imunológico, né? Que ela vai ter uma linfopenia, vai ter uma leucocitose, propiciando aí maior chance de ter algumas vaginoses e tal. Esse aumento dos fluidos pela resposta hormonal, ele é importante para a proteção dessa vagina, né? Ficar menos vulnerável a esses processos infecciosos. Então, na verdade, isso também é benéfico para elas. Isso é importante ser orientado também no consultório. Só que em contrapartida, acontece muito incômodo para ela. E a candidíase é o campeão, né? Com certeza, a audiência. Então, assim, como identificar, né? Como identificar essa afecção? Normalmente é aquele corrimento mais grumoso, né? Aquela secreção grumosa que pode causar ardência, prurido, vulvar, muita coceira, hiperemia, né? A vermelhidão daquela vulva, desconforto após a relação sexual, né, Lícia? Muitas chegam assim pra gente referindo, mas doutora, tive relação, depois foi uma ardência gigantesca e hoje de manhã apareceu esse corrimento. E ele tá ficando um pouquinho até esverdeado. Então, assim, é fundamental que a gente faça o exame físico dessa paciente, mas só pela característica que
ela está nos relatando. É só pela queixa, Pela a gente já queixa, consegue dizer. dá para identificar o que está candidíase. acontecendo. Então, isso muitas vezes ocorre, né, por causa dessa nossa variação hormonal também, todas essas mudanças iniciais, que tem variação de pH, e aí propicia a proliferação desses fungos e das outras afecções que vamos falar logo mais. O que tu acha, se assim, a mulher chega no teu consultório e ela fala pra ti que ela tá com uma secreção aumentada e que tá coçando. Dá pra tu diferenciar, assim, só pelo que ela tá dizendo, se isso é realmente candidíase? O que tu acha, assim? Candidíase tem cheiro? A gente pode dizer assim, a mulher, ela diz, não, doutora, eu tô com mau cheiro. A gente já, com mau cheiro e com coceira. Aí a gente pensa, é candidíase? Não sei, peraí, vamos avaliar, porque geralmente candidíase não tem um odor fétido, não faz. Então, isso que é a importância da avaliação, da conversa e da consulta médica. Porque muitas vezes o que acontece, até as pacientes, as mulheres que não têm tanto acesso a seu médico, porque isso acontece, muitas mulheres que estão acompanhando, às vezes no serviço público, que não têm acesso à pessoa que está fazendo o acompanhamento pré-natal, quando ela tem esse tipo de secreção, ela não sabe o que fazer. Ela se desespera. E onde é que ela vai? Onde que ela procura ajuda? Ela vai na farmácia. Não, primeiro, às vezes, quem pode consulta o Dr. Google, porque o Dr. Google sabe de tudo. E aí, às vezes, o Dr. Google vai em algum rumo, às vezes ele erra completamente. Mas, assim, ela chega lá muito na farmácia, né? No balconista da farmácia. Eu quero um remédio para isso, isso, isso. E nem sempre, gente, o remédio que o balconista da farmácia passa é o remédio adequado para aquilo. É necessário que ela seja avaliada, que ela converse com um profissional de saúde que esteja apto a diagnosticar esse tipo de secreção que ela está sentindo, para que ela consiga usar uma medicação, né? O que às vezes acontece? Ela só sofre, ou ela não procura ninguém, ela não procura ajuda médica, ou ela se automedica. Verdade. E durante a gravidez, já existe o perigo da automedicação. Durante a gravidez, isso triplica a gravidade, porque tem ali um feto e que a gente vai precisar fazer uma adequação para saber se essa medicação que ela está usando é uma medicação que é recomendada durante o período da gestação. Então, é preciso que ela tenha um acompanhamento. É preciso que nós, como profissionais de saúde, estamos aqui, inclusive, fazendo uma notícia de saúde pública, porque a candidíase é uma coisa que incomoda, de fato, as mulheres. Não só as mulheres que estão gestantes, mas a gente sabe que isso piora muito na gravidez. E agora você imagina, ela está sentindo náusea, ela não consegue dormir, ou ela está com sono demais, e ela está com uma série de alterações no corpo dela, e de repente a vagina começa a dar problema. Só que ela não pode arrancar a vagina, ela precisa conviver com ela. Então, se ela vai precisar conviver com ela precisa saber o que pode ser, qual o aspecto que ela vai pensar que aquilo ali é uma candidíase, para que ela procure ajuda médica para tratar. E uma coisa que a gente observa muito, e vocês também recebem mensagens: doutora, eu tô com candidíase, doutora, tá coçando muito, né? E elas mandam a mensagem, e a gente sabe muito bem que nem tudo que coça é candidíase, né? E também, muitas vezes, essa cândida, ela tá associada com outro tipo de, por exemplo, bactéria, de outro tipo de micro-organismo. E a gente precisa, como tu falou, né? Tu falaste que precisa ser examinado, porque a gente não tem como prescrever pelo WhatsApp, né? Por isso que é importante você ter contato com o seu obstetra, você ter o telefone do seu obstetra. As nossas pacientes, né, têm esse contato maior com a gente consegue dar essa assistência. E sempre a gente orienta, vê no consultório, a gente pede para examinar tudinho, para poder fazer esse diagnóstico diferencial, né, de forma segura, para a gente poder prescrever corretamente essa paciente. Exatamente, tu pegaste numa situação bem importante. Às vezes, até pelo fato da gente ter um acesso maior, a gente dá um acesso maior às nossas pacientes, muitas vezes elas acham que a gente pode tratar só por aquele canal, né, o WhatsApp. Isso. E às vezes manda só a foto, a gente avalia, recebe, olha, mas gente, não é a mesma coisa. É importante essa interação, é importante conversar olho no olho, é importante ver, ouvi-la, né, presencialmente, até quem sabe, ir lá fazer realmente uma avaliação, coletar um exame que talvez fosse necessário, mas muitas vezes que a gente vê
As mulheres, elas não querem tanto procurar. E tá desse jeito, vamos resolver. Mas assim, Qual isso remédio até, eu posso usar, qual né? remédio que eu posso comprar? usar? Mas, Posso assim, repetir aquele posso tratamento que eu já repetir. fiz? Aquela receita Exato. antiga, será que eu posso comprar com essa receita Exato. que tá? Então, Outra fica aqui data. a dica, porque é importante que quando você está sentindo isso, você que está gestante, está me ouvindo nesse momento, se você está desse jeito, procure uma ajuda. Vá lá no seu médico, não só mande a mensagem, vá lá onde ele, converse com ele, diga a sua necessidade. Porque existem N formas da gente orientar um tratamento, né? Inclusive, desde melhor alimentar, que a gente sabe que faz a mudança do estilo de vida daquela própria paciente, uma adequação, já ajuda muito no sintoma da candidíase, né? A gente sabe que a gente orientar, de repente, um asseio gelado, porque assim, as mulheres, elas pensam que, eu não sei vocês, mas eu recebo muita gente que acha que asseio morno é o ideal para a vagina. Olha, eu tava sentindo maioria. isso, Uma aguinha e morna. eu fiz asseio morno. Aí eu, não, você não devia ter feito. Asseio morno, não. Ó, furou, né? Porque, tipo assim, isso é uma coisa que é até um mito. Gente, a vagina não gosta de água morna. Não coloquem água morna na vagina de vocês, né? Vocês querem fazer uma mudança no que você está sentindo? Passa com água gelada. Mude isso daí. Não use água morna para nada na vida de vocês, tá? Tenho uma espécie de checklist com as minhas pacientes. Chegou com queixa aí do prurido, esse corrimento característico, vamos lá. Vamos ver o que você vai pontuar aqui. Qual o tipo de calcinha que você tá usando? É uma Perfeito. calcinha de algodão? Como tá a sua alimentação? Tá rico aí nos carboidratos, açúcar. Então, que tudo isso influencia. O outro, qual o tipo de sabão que você lava a sua calcinha? Tá colocando essa calcinha na máquina com sabão em pó, amaciante? Calcinha não precisa tá com esse cheiro todo. A gente pode lavar com sabão neutro, sabão de coco. Tá usando protetor diário dessa gestação? Pra que tu vai usar absorvente? Se não tá Vocês usam menstruada. muito. Tem muita mulher que não consegue ficar sem protetor Exatamente. diário. Tem algumas pacientes que elas, doutora, não me tire tudo, menos o meu protetor diário. Se não, mas é a verdade. primeira coisa que eu vou tirar. Aí a gente vai pontuando. Doutora, já pontuei em 4 aí desses 6. Pronto. Então agora vamos resolver por parte até chegar aí no seu tratamento mesmo. Como a Catarine falou, nem tudo que coça é candidíase também, né? Pode ser só um desbalanceamento aí dessa flora vaginal, como a vaginose citolítica. Isso. E a nossa Justamente. terapêutica, ela muda, né? Não é só com os antifúngicos, não é com os antifúngicos. A gente tem que melhorar aquele ambiente que está desbalanceado. É verdade. Exatamente. E aí muda completamente. Por isso a importância desse segmento no acompanhamento. Porque o paciente vai pingando de um e outro. Tratei candidíase, tô com candidíase de repetição. Intitula aquilo pra si. Eu tô com candidíase de repetição. Calma, vamos tentar por parte, vamos tentar resolver isso. Não precisa tomar essa medicação, vamos fazer. Então, assim, é importante esse checklist. Eu tenho ele como medular aqui. Vamos lá, vamos ver aqui o que tá causando. Então, Perfeito. Eu acrescento também, eu sempre oriento, quando elas forem pra academia, ou ir pra praia, que aqui nós temos mar, né? For pra praia, ou for tomar um banho de piscina, sempre não ficar muito tempo usando aquela mesma Roupa calcinha. Por úmida. quê? Porque, justamente, fica bem úmido, aquilo ali vai proliferar, né? E aí, por exemplo, as pessoas vão pra academia, aí vão fazer depois compras, vão pro shopping com roupa de academia e esquece lá. Aí quando Verdade. volta depois no consultório, né? Com as queixas aí. Mas assim, nem sempre é só candidíase. Sim. A gente sabe que candidíase impera, reina, mas nem sempre é só candidíase. A gente tem uma outra vilã, né, que é a vaginose bacteriana, que nos dá algumas dores de cabeça. E aí, doutora Milka, o que você diria assim para essas mulheres? O que seria essa vaginose bacteriana que ela tá falando? Então, aí, assim, um pouquinho diferente a respeito da candidíase, né? A vaginose bacteriana é um aspecto um pouquinho diferente, né? Elas vão comentar com a gente que tem um corrimento, só que nesse caso não é esse corrimentozinho pastoso, geralmente. É um corrimento mais fluido, né? Pode ter um aspecto mais amarelado, até mesmo bolhoso, assim, sendo eliminado pela vagina. E aí, o que chama a atenção delas, geralmente, é a questão do odor, que aí é um pouquinho diferente da coceira, né?
E aí é interessante, né, nesse momento, a gente avaliar, tudo isso que a gente está falando, avaliar presencialmente essa paciente, avaliar essa vagina, ver o aspecto dessa vagina, o aspecto desse colo, para saber se, né, e se for necessário, lançar a mão sim de algum exame complementar, se for o caso, e já fazer um tratamento mais focado para a vaginose bacteriana, né, que também não é tão incomum na gestação, ela também pode aparecer na gestação. E aí, Catarine, pegando esse gancho da vaginose bacteriana, a gente também não pode esquecer das famosas ISTs, né, as DSTs. Porque não, às vezes também não é só uma vaginose bacteriana. É importante saber a história natural, né? Como desencadeou, quais são as práticas que essa paciente, né, que esse casal costuma ter, que essa pessoa costuma ter, e ligar o alerta aí para uma possível tricomoníase, né, ou algumas outras bactérias que podem desencadear um quadro de doença inflamatória pélvica. E isso tem sim um reflexo na gestação, não é isso? Isso aí. Lembrar da tricomonas, da clamídia, né? Da gonorreia também, que pode acontecer, né? E se não tratada corretamente, né? Se não tratada a paciente e o parceiro, porque ela tem que ser tratada também, tem que tratar o parceiro, porque não adianta só ela tratar e depois da relação sexual ela vai adquirir, justamente, infectar. Então, os dois precisam ser tratados. É interessante a gente frisar isso na consulta, né? E lembrar que se não tratado, o que pode causar? Pode passar para o bebê essa transmissão? Pode, né? A gente sabe que pode causar oftalmopatias, pode causar pneumonia intersticial em alguns casos, e outros casos, assim, raramente acontece, mas pode acontecer sepse, né? Que é a infecção generalizada no bebê, né? E a gente tem que lembrar também que no pós-parto também, essa paciente, né, se não tratada, ela pode evoluir, como tu falou, né, com doença inflamatória pélvica, que pode também dificultar uma futura gestação, que a gente sabe que pode causar uma infertilidade ali, né? A gente também tem que lembrar que essas afecções, elas podem aumentar o risco de parto prematuro, né, das bolsas romper antes do tempo, né? Do peso do bebê baixo ao nascer, dentre outras causas. Com certeza. Então, essas doenças vaginais, né? Essas afecções vaginais, essas inflamações vaginosas, elas precisam ser compartilhadas no consultório. É importante fazer uma avaliação de toda essa historinha, como a gente estava conversando com a paciente, porque às vezes um simples tratamento de forma adequada e focado naquela patologia pode prevenir, por exemplo, um parto prematuro. Sim. Que a gente sabe o impacto que a prematuridade tem, né? Romper bolsa antes do tempo, evoluir de fato com parto prematuro e, consequentemente, ter um bebezinho aí com algumas complicações por conta disso. Então, não pode ser omitido, né? A gente sabe que existem as secreções vaginais, mas ela precisa ser compartilhado as características dessa secreção. E aí, ser avaliado a necessidade, de fato, de um tratamento. Lembrando de um caso de uma paciente minha essa semana, ela entrou em contato, vou pegar o gancho pra gente já falar de uma outra coisa que também preocupa muito as mulheres. Ela entrou em contato comigo porque ela estava sentindo uma infecção, algo diferente na vagina. Ela falou, olha, eu tô sentindo... Primeiro, aumentou a quantidade de secreção. Depois, ela percebeu que a secreção estava um pouquinho mais achacolatada. Disse, não, vai lá no consultório, a gente precisa conversar para a gente poder fazer uma avaliação. Aí, na hora que ela chegou, ela disse, não, eu tive até um episódio de um pequeno sangramento, mas passou. O que está me incomodando é só essa secreção e eu estou percebendo que o cheiro está diferente. Aí, nesse caso, eu acabei meu raciocínio clínico. Tá, vamos coletar aqui uma cultura para a gente poder fazer uma avaliação, ver se de fato é uma vaginose bacteriana que está acontecendo, para a gente poder tratar. E quando a gente foi fazer a coleta da cultura, a paciente foi lá e disse assim, doutora, olha, agora nesse exato momento, a secreção já está ficando um pouquinho mais marrom. Aí eu disse, marrom parece, marrom é sangue. Vamos olhar esse colo direitinho. Eu só ia fazer uma coleta de uma cultura, mas decidi passar um espéculo. Não, vou fazer um exame, deixa eu te avaliar direitinho, só quero ter certeza de como é que tá esse teu colo.
E aí, nesse caso, eu acabei me deparando com uma situação que era um pólipo cervical, né, já de um tamanho relativamente grande, sangrativo, que na verdade ele era um pólipo que ele não sangrava assim, ele era manipulado na hora que ele se mexia, sangrava, se ele tivesse quietinho, ele ficava de boa, então acho que às vezes ele se mexia lá dentro, se liberava um pouquinho de sangue, se misturava com a secreção, ficava aquela secreção, inclusive sangue dá mau cheiro, né, que precisa a gente fazer essa diferenciação, sangue misturado com secreção vaginal, ali muito tempo preso dentro da vagina, vai dar mau cheiro, e isso aí vai fazer com que confunda o nosso diagnóstico. Por isso que é importante sempre, quando a gente tiver esses casos, às vezes de pacientes com sangramento, que a gente vê que principalmente em primeiro trimestre de gestação, a gente vê muitas pacientes com essa queixa. Às vezes, doutora, tive um pequeno sangramento, sangrou assim. Então, a gente tem várias causas para esse tipo de sangramento. Uma delas é essa questão do pólipo. Tu já tiveste, assim, alguma paciente no teu consultório, assim, na tua experiência com pólipo? Já, com certeza. Mais de uma, na verdade. Eu tive um caso também bem recente, né, de paciente que tinha também uma história de sangramento. Assim, primeiro passo de sangramento, a própria paciente às vezes toma a iniciativa de fazer uma ultrassom, né, porque elas óbvio, é instintivo, a paciente vai lá, ela quer saber se com o bebê tá tudo bem, a gente que é mãe sabe que é instintivo mesmo, a gente fica desesperada, né. E aí o que acontecia? Por coincidência, o sangramento piorava após o exame, porque no início a ultrassom ela é transvaginal, né? Só que não havia nada na ultrassom que justificasse aquele sangramento, né? E assim como tu tem esse teu checklist medular, eu também tenho uma máxima que para mim é medular. Sangramento é igual espéculo. A depender da circunstância, sangramento é igual espéculo. Isso em paciente só ginecológica ou paciente obstétrica. Na verdade, é o primeiro passo da propedêutica médica é a avaliação física, né? Sim. Então eu falei assim, olha, eu vou te colocar na mesa e a gente vai passar um espéculo. E era um senhor pólipo, né? E aí eu orientei tudo direitinho e tal, mas assim, o diagnóstico diferencial daquele sangramento não tinha nada. O bebezinho maravilhoso, não tinha hematoma, não tinha absolutamente nada. Mas tinha um pólipo também. Assim como também já tiveram situações das modificações que tu falaste lá no começo, né? Uma das coisas que acontece também é o engurgitamento desse colo e dessa vagina. A vascularização aumenta consideravelmente. Duas coisas que acontecem. Isso aumenta a vascularização. E uma coisinha muito clássica que acontece na gestação chamada ectopia, que é quando a parte glandular do colo fica um pouquinho mais exposta. E às vezes, pós-relação sexual, podem ter pequenos sangramentos por conta do contato, né, do órgão masculino nessa região que não é preparada, digamos assim, para esse impacto. E às vezes, com um simples exame especular, né, de acordo com a história que a paciente vai te relatar, você também consegue orientá-la e já deixar ela mais tranquila. Porque né? A mulher gestante, quando ela sangra, já mexe completamente. Com certeza, se já tiver o histórico, desestabiliza, né, assim, de alguma perda, aí gera... Principalmente, como esse caso tinha um histórico já de perda. Gestações muito desejadas. Tive uma paciente que ela teve também, assim, histórias de pólipo eu também tenho muitas. Uma paciente minha tinha uma história de um sangramento, mas ela não queria ser avaliada, ela não queria, porque a gestação era tão desejada, que ela achava que qualquer coisa que pudesse intrometer, ela não estava mais tendo relação sexual com o esposo dela. E aí, de repente, iniciou um quadro de sangramento estranho. Espontâneo, né? Espontâneo. A gente fazia ultrassom e nada acontecia, não tinha nada, não tinha descolamento, não tinha nada, tudo perfeito. E o sangramento, aquele sangramento tipo menstrual, inclusive até um sangramento um pouquinho maior. Até que chegou um momento que ela foi fazer uma nova ultrassom, vivia fazendo ultrassom. Ela foi fazer uma nova ultrassom. E no momento que ela foi fazer ultrassom, a ultrassonografista, inclusive, falou comigo e disse, olha, quando eu introduzi e quando eu tirei, ela não estava sangrando. E aí, na hora que eu introduzi para fazer o exame, na hora que eu tirei o transdutor, ela, de repente, iniciou um quadro de sangramento intenso, que até fiquei preocupada. O relato da ultrassonografista. Aí eu converso com ela, que ela está extremamente nervosa, achando que está perdendo, mas está tudo bem com o bebê. E aí eu liguei para ela, vai lá no consultório, que eu preciso te avaliar. Eu nem falei pro telefone que eu ia fazer um especular, porque senão ela talvez ela já ia fugir.
Aí, quando ela chegou lá, eu conversei. Não vai ter jeito. Eu preciso te examinar. Eu preciso passar um espéculo. Porque eu não tenho como te tratar se eu não souber do que se trata. Com certeza. Passei um espéculo. Pólipo. Tava lá um pólipozão bonito, grande. Bonito assim, né, gente? A gente acha bonito depois de correr. Então, ela já estava com uma gestação já, mais ou menos ali pela metade, 20 semanas. E aí eu optei por tirar, porque assim, o sangramento que ela tinha era um sangramento excessivo. E estava causando um transtorno na vida dela. Tá Na hora que eu tirei o pólipo, pronto. Resolveu. Parou Ótimo. o sangramento, ela teve a segunda metade da gestação dela de forma mais Bem. tranquila. Então é importante que as mulheres que tenham sangramento durante a gestação, que elas não fiquem com medo de serem avaliadas, com medo de serem examinadas, com medo de perder. Por quê? O próprio exame, somente o exame físico, Não é uma ameaça. não é uma ameaça. Verdade, muito isso é pelo importante Não vai ser contrário. fazer falado. mal, né? Eu sempre falo que todo sangramento é um alerta, né? Sim. É um alerta pra gente, ou pra dar aquele olhar ali no momento, a ultrassom, se tiver necessidade, também avaliar, né? E, muitas têm medo, doutora, teve relação sexual, que é a pergunta que a gente sempre faz, teve relação sexual? Doutora, tive. E elas ficam com medo de não ter relação a gestação toda. Eu, não, mas não é assim. Você pode ter sua atividade sexual, Vai E né? ter um deve episódio ter, ou outro, né? é Porque a qualidade de saudável. vida. Tem que É ter. importante ter. Muito Até porque a Qualidade de libido na vida. gestação aumenta. Gente, aproveita, porque no puerpério as Ela coisas cai. mudam, entendeu? Então aproveita a gestação. Então é importante, É importante, a avaliação. com Não certeza. Não dá para deixar de ser, Com de ser certeza. avaliada. Em relação à questão ainda dessa mudança no sistema imunológico das mulheres, existe uma outra coisa que é muito importante, porque assim, causa muito transtorno, causa muita preocupação, principalmente naquelas mulheres que sonham com parto vaginal, que é o dito condiloma. Né? A gente vê que a mulher gestante, ela tem predisposição aumentada para o aparecimento de condiloma. Inclusive, já vi algumas pacientes em que, quando a gente vai examinar, assim, a parte da vulva cheinha de condiloma. E aí a gente pergunta, mas você já tinha tido algum episódio de algum condiloma é verruga na região genital? Ela, não, eu já tive uma lá longe e foi só engravidar, doutora. Quando eu engravidei, esse negócio começou a aparecer. E aí a gente sabe que é preciso que elas contem para o médico. Recentemente, muito recentemente, eu tive um caso de uma paciente minha que eu acompanhei todo o pré-natalzinho dela lindo, nunca teve uma queixa vaginal, com todas as suas rotinas ginecológicas ok, feitas sempre no tempo certo. E aí ela disse, não, doutora, não vou parir aqui, vou para outro estado, tudinho. Mas ela queria muito um parto normal, queria ter o bebê perto da família. E foi. Ela tinha condiloma. Ela foi. E aí ela nunca me falou de nenhuma queixa vaginal. Nada. Não tinha nada, nenhuma queixa. E aí tudo bem, preparei ela foi embora com 34 semanas. Quando chegou em 39 semanas, 40 semanas, ela entrou em trabalho de parto. E aí ela procurou lá a maternidade para fazer o parto. Quando ela chegou lá, o médico foi lá, fez o toque. Na hora que ele fez o toque, o que ele fez? A primeira coisa, indicou a cesárea dela. Indicou a cesárea dela. Se não, mas eu tenho que indicar, tem muito condiloma, tem muita verruga no canal de parto lá dentro. E não tem como a gente dar sequência com um parto vaginal. E era exatamente o que ela não queria. Ela queria um parto normal, ela não queria uma cesariana. Mas assim, pelo simples fato dela não ter comentado, não ter falado, aí depois ela me contou essa história, doutora, eu tive cesariana, porque eu tava cheia de verruga, e eu disse, sim, mas desde quando tu tava sentindo isso? Que eu não soube, né? Que fica até assim, estranho. Desde quando? Ela, não, doutora, fazia tempo que eu já tava percebendo, eu já tinha tido algumas verruguinhas aqui, ali, apareceram algumas por fora, mas eu achei que não era importante. E aí, olha uma informação que foi omitida e ela perdeu, na verdade, um sonho, porque assim, se a gente consegue descobrir, diagnosticar num período tratável, Com certeza. e que dê para tratar, para que quando chegar o momento de ela chegar no termo, que é no 9º mês, ela já está
fora de crise, ok, pra gente fazer um parto. E é importante também que se fossem verrugas esporádicas, né, ou pequenas em regiões que não fosse no introito vaginal ou no canal em si, não contraindicaria. Não contraindicaria. Né? Só se Não impedisse, no contraindicaria. caso, talvez ela passagem, né? Foi, tava no canal Obstruindo. vaginal. Obstruindo. Na hora que ele foi fazer o toque pra fazer a avaliação, pra ver quanto é que tava a dilatação, ele viu que o canal tava cheio de condiloma lá dentro. Então acabou sendo uma coisa ruim. Então o que é importante as mulheres que as mulheres saibam que condiloma acontece, ele piora no momento da gravidez, mas que é preciso que ela busque tratamento. Porque tem tratamento, dá para fazer tratamento. Na verdade, o que eu percebo assim durante todo esse período de acompanhamento, né, dessas pacientes, o que eu percebo é que gera um certo constrangimento para elas. O condiloma, ele traz um pouquinho desse sentimento de constrangimento pós-tratado HPV, né? Que a gente sabe que é um vírus transmitido geralmente pela relação sexual, né? O fato é que a gente, enquanto médico, de maneira nenhuma vai ter um olhar, como é que a gente poderia falar? Um olhar para assim, julgar aquela situação. Não é isso que interessa. Na verdade, não me interessa nem em que momento isso aconteceu, né? É importante que elas saibam, inclusive, que a evolução disso geralmente é uma evolução muito lenta. Então, outro dia eu estava até tirando a dúvida sobre isso de uma paciente no consultório, né? Ela desesperada, doutora, mas como assim apareceu isso agora e tal? Eu falei, olha, eu não sei nem em que momento isso aconteceu. Você pode ter adquirido isso há muitos anos atrás e só agora apareceu. E na gestação é comum realmente que apareça. Então, assim, é importante usar esse canal para falar para elas que não há motivo para isso. A gente, enquanto obstetra, enquanto médicos, quer melhorar a qualidade de vida, né? E proporcionar o melhor, aquela história de chegar mais próximo da expectativa delas. Então, se há alguma coisa que vai atrapalhar, que vai mudar essa expectativa, a gente tem que dar um jeito de tratar, né? Então, não tem por que ter vergonha, ficar constrangida de relatar, porque a gente pode olhar, pode ajudar e com certeza melhora muito. Assim, até eu tô falando essa questão de quando, que é uma coisa que aparece muito, uma das coisas que elas trazem essa vergonha, é assim, elas estão gestantes, elas estão com uma labilidade emocional exatamente. já bem grande, a flor da pele. Então, ela não quer nem pensar numa situação que possa estar acontecendo. Mas eu já conversei com algumas das minhas pacientes que, assim, quando acontece uma situação dessa, no caso de HPV especificamente, que como a doutora Milka falou, não dá pra gente saber exatamente qual foi o momento da infecção. Aí ela diz assim pra mim, doutora, mas eu só tive o meu esposo, eu só tive ele. Aí eu pergunto, mas ele só teve você? Perfeito. Aí ela, Justamente. não, doutora, ele já teve. Sim, então, meu amor, ele pode ter tido contato com HPV na Nunca ter primeira manifestado, relação sexual dele, Geralmente, né? lá atrás. E aí ele vem trazendo isso pra frente, e aí encontrou você estava sintomática até esse momento, e agora você está grávida. E agora, na gestação, você manifestou. Então, isso não significa que você pegou agora, que foi o seu marido que fez, nada disso. Inclusive, é por isso que a gente faz vacina hoje nas crianças, meninos e meninas, antes de terem relação sexual, para diminuir essa proliferação. Então, é importante muito que elas saibam que isso não é motivo de vergonha nenhum e que pode acontecer em quem tem HPV, em quem é portadora do HPV, e a gente trata. Perfeito. Só precisa que a gente tenha esse conhecimento que isso está acontecendo com elas. Sim. Perfeito. E é tão real isso, só pra gente fechar essa questão do HPV, que uma das perguntas que constantemente é feito na consulta pré-natal é quando foi o seu último preventivo, né? Justamente. Porque a atualização da citologia oncótica, que é o preventivo, né, o famoso Papa Nicolau, ele faz parte também do quadro de exames do pré-natal e não é contraindicado na gestante. E às vezes a gente pega eu já tive situações de pegar pacientes que faziam muitos anos que não tinha essa avaliação, e a gestação foi a oportunidade de ouro para essa paciente, né? Ou para fazer um diagnóstico, como eu já peguei situações do tipo, infelizmente o diagnóstico
não muito bom, né? Mas que foi a oportunidade que eu tive de ter ali na minha mão naquele momento, né? Ou mesmo de fazer a sua prevenção, que teoricamente fazia muito tempo que ela não fazia. Justamente por conta disso. Então é um momento importantíssimo. Interessante pontuar também, como a Alicia falou também da vacinação, que a vacinação tem que ser feita antes da gestação, que é contraindicado durante a gestação, né? A gente tem que lembrar isso porque vai... Não, eu não quero vacinar. Eu tenho HPV, estou grávida, vou me vacinar. Ah, não é momento, deixa pra depois. Deixa pra depois, aí não dá, agora só dá pra cuidar, tratar. Na verdade, é como o próprio ditado diz, tem que prevenir. Se não dá pra prevenir, é só remediar. Exatamente. Então, se não dá pra prevenir, tem que remediar. Então, assim, mas saindo um pouco dessa esfera de patologias, uma coisa que, assim, que incomoda bastante as mulheres, já que a gente tá falando de vulva e de vagina, né? É o aspecto dela, né, gente, na gestação. Maravilhosa. Gente, eu tenho tantas pacientes que chegam pra mim, doutora, essa vagina não é minha. Eu já ouvi muito. Essa vulva não é minha. Tá estranha, doutora. Ela tá estranha. Tá caída. Tá caída. Doutora Andréia, o que tu acha que acontece assim? Me conta. O que tu pode dizer pra essas mulheres, pra elas se acalmarem, pra elas ficarem tranquilas? Fala pra vagina dela agora. A vagina dela agora. Olha, inclusive, você que é mulher, tem vagina. Curta e compartilhe esse episódio com as pessoas que estão gestantes, querendo engravidar, que tem alguma dúvida como essa. Tem tanta gente que precisa de uma orientação como essa. Eu tenho certeza que elas vão adorar. Vai, André, pode falar agora. Então, nós temos as modificações como um todo, né? Como já foi falado também em outros podcasts, nossa modificação na pele, no colo, na nossa areola, vulva e que ainda vai ser o motivo de um outro podcast. A gente vai fazer um podcast pra vocês, somente de tudo que acontece no corpo de vocês. Muito bem, as quando vocês engravidam. Modificações fisiológicas. É só se inscrever no canal que vai saber, né? Show. Mas... E a vagina? Então, Já faz todo mundo curioso. muda a nossa vascularização, né? Ali naquela região, nesse momento, né, doutora Catarine? Justamente. E é importante a gente frisar que a sua vagina vai voltar ao normal. Vai passar. Vai passar. Então, geralmente 2 meses depois vai dar uma melhorada. Tu sabe o que acontece? Chega um momento em que ela não olha mais a vagina. Claro. Isso é um alívio, porque ela Deus sabe o que faz, menina. Mas quando ela pega aquele espelho, porque geralmente acontece, quando ela pega aquele espelho, vou olhar ela, que faz tempo que eu não olho, que ela bota no espelho, ela tem essa sensação, essa vagina não é minha. O que acontece? O que é? Ela fica escura, né? Aí teve uma paciente, doutora, eu vim te mostrar a minha vagina preta. Oi, amor, a sua vagina fica assim durante a sua gestação. Vai voltar. E é normal, ela, doutora, mas você não tá entendendo. A minha vagina era rosa. E ela está preta, isso igual o bico do seu mamilo, né? O seu peito fica escuro. Por que isso acontece? Proliferação de melanócitos, que são células que ganham mais pigmento durante a gestação. Exatamente. A vagina mesmo, a parte da mucosa, fica roxa. A gente olhar, se for dar uma aberturinha assim pra ver, vai ver que a vagina fica roxa, ela fica túrgida, ela fica inchada, ela fica flácida. Mas é importante, como a doutora Catarine disse, não se preocupe. Vai voltar ao normal, que ela gente, vai. volta ao normal. Vai, Você vai. não vai ficar com essa vagina de gestante. Ela é exclusiva da gestação, tá? Então, gente, outra coisa que acontece com a vagina. Principal, queixa campeã também, assim como a candidíase, principalmente no final da gravidez. Dor dentro da vagina. Essa é topíssima. Dor dentro da vagina. Doutora, a impressão que eu tenho é que o menino tá me puxando. Parece assim, que tem hora assim, fisgada. que dá umas visgadas, parece que alguém me puxando. Eu, dentro da engraçado, vagina. eu vi isso hoje. Eu também. tenho uma por isso que eu tô- visgada. É uma visgada. A sensação é que o bebê tá colocando a mão dentro da minha vagina e Exatamente. fazendo assim, mexendo dentro da minha vagina. E por que isso acontece?
Geralmente é por conta do que, assim, a gestação aumentando, o útero enchendo, o bebê começa assim. Por que essa alteração de dor na vagina não acontece tanto no primeiro e no segundo trimestre? No primeiro trimestre é importante saber que o bebê está fazendo modificação, hiperplasia. Ele está mudando célula. No segundo, ele faz a hiperplasia e faz hipertrofia. Ele está mudando e crescendo, mudando e crescendo. Já no terceiro trimestre, ele só faz hipertrofia. Ele não faz mais hiperplasia como ele fazia antes. Então, ele cresce. E é um crescimento que começa a acontecer a partir da 26ª semana até a 39ª, 40ª semana, que, assim, exorbitante para a sua pelve. Que a sua pelve vai sentir. Não tem como você ignorar aquele peso que está acontecendo. E ela vai se adaptar também. A gente tem uma estrutura, que é um colo, né? E na hora que esse útero começa a ficar mais cheio, esse colo, ele desce um pouco dentro da vagina. E muitas vezes essa sensação de que algo desceu, de dor em peso, principalmente nessa região genital, vaginal mesmo, é por conta desse crescimento desse útero que está começando a ocupar também essa região ali daquele terço superior da vagina. Justamente para ter a história que o bebê está encaixado. Exatamente, tá encaixado. E elas vão sempre no consultório pra ver, doutora, vê aqui se esse menino tá encaixado. Eu tô sentindo. Eu senti aqui que esse menino tava encaixado. E aí a gente vai lá, sacode, vê. Realmente. E somado a isso que a Lícia falou, tem o desconforto por conta da adaptação da própria pelve, né? Sim. Na hora que ele vai encaixar. que vai ter essa descida que a doutora Lícia explicou. A própria pelve, a articulação, né? Vai começando a se adaptar, ela vai se remanejando ali, se adaptando. É incrível, né? É incrível. É demais. Deus é perfeito. Demais. E aí, isso também gera um certo desconforto, né? Mas essa queixa da dor vaginal é maravilhosa. Então, gente, passeamos, né, por vários sintomas que a gestante pode sentir na sua vagina. É importante que ela conheça isso, que ela saiba o que é possível sentir, para quando ela sinta, ela não ache estranho, ela não fique perdida, ela não preocupada, não fique procurando ler apenas coisas em Google, ouvindo diagnóstico, às vezes, de outras pessoas que, quando chegam para dar um diagnóstico, já dá o pior possível. Tu tá acabada aí com esse negócio acontecendo. Não, procure. Tá toda inflamada. Ela chegou, doutora, eu tô com uma inflamação aqui, que não passa essa inflamação aqui. Tu tá todo... Não, procure. Acompanhe a gente aqui no podcast. Tô dizendo, Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, esse é o momento. Inscreva. Se você conhece alguma mulher que esteja gestante passando por essa queixa, porque eu sei que ela compartilha com as amigas, então manda para ela, envia esse podcast, porque eu tenho certeza que muitas das coisas que a gente comentou aqui é dúvida de muita mulher. Com certeza. E é dor de muita gente. E muitas vezes elas sofrem caladas. E o conhecimento liberta, né? Conhecimento liberta. É verdade. Por isso que é interessante a gestante ela acompanhar com um pré-natalista, né? Que esteja ali para acolher, para ensinar, para verificar, para orientar, para tratar corretamente, né? E você ter segurança naquele pré-natal. Nada mais que a gente falou aqui foi o dia a dia do nosso pré-natal, né? Com as queixas que a gente recebe mais comum. Então, você precisa ter segurança no médico que está lhe acompanhando, na equipe que está acompanhando. E é o nosso lema, né? Nossa equipe, parte seguro é segurança. É porque a gente quer segurança. A gente quer colocar todos vocês num estado de neném seguro. E para isso a gente precisa dar um bom acolhimento, um bom atendimento, entender tudo que está se passando com a gestação de vocês. Sim. E a gente precisa muito de vocês para isso. Que é preciso que haja um compartilhamento dessa história, de tudo que vocês estão sentindo, para que a gente possa ajudar. É isso, pessoal. É isso aí. Então, nos veremos no próximo episódio do Parto Seguro Cast. Tchau. O nosso brinde.